Boa noite. Boa Sejam, noite. seja bem-vinda e quem está chegando agora, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao primeiro bate-papo em live do nosso Pré-Festival. A nossa 17ª edição do eFestival Dança irá acontecer nos dias 17, 18 e 19 de março, virtualmente. E você pode acompanhar tudo por esse Instagram. Um evento organizado por discentes e docentes do curso de Licenciatura em Dança do Instituto Federal de Brasília, com o objetivo de fomentar a arte e cultura dentro do campus Brasília, além de permitir a integração entre discentes, docentes e artistas com a comunidade externa. E, para aquecer essa edição, as próximas sextas-feiras contarão com a presença de convidados especiais. Nesse primeiro encontro, para falar sobre arte, educação e movimento de vida, eu, Lucas Lírio, recebo em nome do festival a artista docente, movedora, graduada em licenciatura em dança pelo Instituto Federal de Brasília, Clara Salles, uma pesquisadora dos saberes sentidos do corpo enquanto potências criativas e consciente de existir no mundo, que hoje desenvolve seu trabalho em Amsterdã. Para mim, é uma imensa alegria e oportunidade de ter mais esse encontro com Clarinha. Pessoalmente, sou admirador, sigo aluno, ainda distante, e amigo dessa pessoa inspiradora. Rainha, seja bem-vinda. Muita gratidão, Lucas. Muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite, festival. É um grande prazer e uma honra. Tenho um carinho imenso pelo curso da licenciatura. Foi extremamente importante na minha formação. E muito prazer em contribuir para o festival. Amiga, outros momentos de telas, né? A gente já teve a oportunidade de conversar, de dançar por meio da tela e de dançar presencialmente. Hoje eu venho facilitar essa comunicação para partilhar um pouco da sua trajetória e do que você tem entendido desse cenário arte, educação, arte e educação e como isso se tece na vida. Então, de uma forma clariana de ser, o que você puder partilhar sobre isso, somos ouvidos. Eu estou me ouvindo um pouquinho, vou tentar. Eu vou tirar o fone e aí quando você falar vou colocar, tá? Vou ver se funciona Tá assim. bom. Eu também tô com fone, mas eu tô. Será? Deixa eu, deixa eu consultar aqui alguém que tá aqui, gente. Se alguém responder que tá ouvindo eco duas vezes, como é que tá isso pra vocês? Vocês estão ouvindo duas vezes? Se alguém escrever, a gente lê. Eu leio aqui. Vê aí, vocês estão ouvindo direitinho? Porque eu ouço minha voz. Então eu não sei se tá legal pra quem tá vendo. A gente tem um delayzinho de 20 segundos do que a gente pergunta para a Tá resposta que a dando gente eco. recebe. Como que a gente pode experimentar? Tá com eco a Clarinha. Amiga, aqui com o fone ainda tá com eco? Eu ouço com eco o fone também, minha voz. Vamos. Vou experimentar tirar o meu fone. A gente tentou sem fone antes, vamos ver se aqui muda alguma coisa. Vai. Agora eu não tô te ouvindo. Agora eu te ouço. E tá ouvindo sua voz? Deixa eu ver. Testando. Não, agora eu não tô ouvindo minha voz. Então vamos segurar sem fone. Pronto, Eu tirei o acho que meu. tá legal. Digam aí se tá legal pra vocês. O som. E bom, vou começar então falando um pouquinho. Tá de boa já. É, Primeiro é isso, muita gratidão pelo convite, muito prazer em estar aqui hoje. É um tema que percorre muitas camadas, né, desse corpo aqui, dançante. E como a gente estava conversando mais cedo, né, Lucas, eu acho que quando a gente vai tratar das relações entre arte, educação e vida, como a minha super mestra e principal referência relacionada a isso diz,
não se tratam dos vértices, né? Não se tratam dos pontos em si, mas das possíveis relações que a gente traça entre eles, né? Então, acho que o principal lugar aí é essa criação, esse processo criativo que acontece entre esses vértices, né? Para mim é um movimento de vida, né? Tudo que eu tenho feito, estar aqui em Amsterdã agora e todos os meus processos, desde que eu descobri, principalmente a proposta metodológica da dança no contexto, da Isabel, né? Isso vem à tona de uma forma que é uma lente, né, da realidade. Então, trazendo um pouquinho aí dessa referência, uma das primeiras coisas que a Isabel propõe no livro Linguagem da Dança é que a gente está constantemente se educando, né? Então, quando a gente está na rua caminhando, quando a gente senta à mesa, quando a gente escolhe se comunicar ou se relacionar de determinadas formas, a gente está se educando em vida, né? Nas relações com outras pessoas. E, portanto, também em processos criativos de dança, de arte, a gente, conscientemente ou não, também está se educando. Então, sempre tem algo por trás, né? Nas intenções desses fazeres, dessas escolhas, né? Dessas criações, sempre existe um pano de fundo educativo, um pano de fundo criativo também, né? Então, acho que para começar, é Esse mais ou plano menos é um por plano aí. guia, né? Aham. Clarinha, essa percepção, ela sempre esteve na sua vivência com dança, ela surge depois do contato com Isabel Marques, depois do contato com alguns livros, mas quando você faz essa retrospectiva, o que mudou que hoje colaboram para o pensamento de que esse plano de fundo é a vida, que eles estão interligados? Hum, Foi a partir do contato com a proposta metodológica da dança no contexto, sem dúvidas, foi um marco, sabe? E depois de aí eu entrei em contato com as propostas da Jussara Miller também, e outros livros, né, que trazem um pensar da dança, um pensar do corpo que vai além dessas estruturas comumente que eu mesma já vivi, né, no meu corpo. Então, eu passei pela dança clássica, passei por vários grupos aí de dança contemporânea, estilos distintos, né, de dança contemporânea, pensares contemporâneos distintos. E quando eu encontrei a proposta da Isabel, realmente foi um rever também, né, de tudo que eu já vivi, já tinha vivido antes, né? Inclusive, falando lá do Encarnando Invisibilidades, o primeiro capítulo eu falo tudo disso, né? Então, é uma análise que eu faço dessa minha história com essa consciência de que tudo que eu vivi em dança, mesmo antes de entrar em contato com essa proposta, me educou, né? Me educou como corpo, me educou como pessoa, me formou, influenciou na forma como eu me relaciono com o mundo, com outras pessoas. Então, isso é sempre um processo complexo, né? Então, a licenciatura em si, né? E aí tem que dizer, por todos os lados, né? Me chacoalhou inteira para repensar e para enxergar essas camadas que já estavam presentes, né? Então, mas Gente, para principalmente, quem... sim. Pode continuar, pode continuar. Não, mas principalmente sim, foi o marco do contato com a dança no contexto. Super indico, sempre falo desse livro, é a base de tudo. Para quem está chegando agora, uma das referências desse diálogo é também o Encarnando Invisibilidades, uma tese de monografia defendida pela Clara no curso de licenciatura em dança no campus Brasília, do Instituto Federal de Brasília. E há uma divisão de percepção dos conceitos que movem a arte e a educação no seu corpo, né, Clara? Você revisitou a primeira parte da monografia, a teoria e experimentação encarnando as suas invisibilidades, onde você fala um pouco da união do tempo passado, presente e futuro, e como coexistir em coletivo. E aí daí você vai ressignificando e aplicando, vendo qual foi sua trajetória do balé clássico, da dança contemporânea, passando por algumas companhias performáticas aqui de Brasília, e ressignificando esse conceito de arte e educação para você. Hoje,
O... Qual é o papel da arte-educação para você? Hum, essa é profunda. Mas a gente sempre é, né, amiga? É, É isso. é. Bom, esses dias eu publiquei um vídeo sobre consciência corporal em que eu falo sobre responsabilidade, né? Quando eu entrei em contato com essas minhas próprias camadas, né, reavaliando a minha formação e descobrindo o que tinha por trás dos meus movimentos no presente, né, e descobrindo essas relações do passado, presente e futuro, tudo que eu faço hoje tem vestígios do que eu já vivi, né, e de alguma forma me ajudam a reelaborar o que eu quero construir, né, para o futuro, para o meu futuro. E dentro dessas descobertas, o papel da responsabilidade como artista e como educadora chegou de uma forma inevitável, né? Porque quando a gente passa a se tornar mais consciente da gente mesmo, né, dos nossos movimentos no dia a dia, a gente passa a enxergar como isso interfere nos espaços, né, no mundo que a gente vive, né? E é impossível hoje, para mim, ignorar o contexto, né? Essa é o grande ponto. A gente tem um contexto, né? E eu crio com esse contexto, nesse contexto, né? Podemos chamar esse contexto de vida? Esse contexto é o que eu trago. Podemos chamar esse contexto de vida, podemos chamar de tempo presente, né? Podemos chamar da sociedade, das causas sociais, dos processos das minorias, podemos chamar esse contexto de um contexto interno de como eu estou me sentindo hoje. Então, eu crio como eu estou me sentindo hoje em relação ao espaço que eu vivo, né? A sociedade. Então, é um papel, a arte-educação para mim, ela tem um papel de desvelar, eu diria. Ela tem um papel de desvelar a realidade para uma camada criativa, educativa e de responsabilidade, né? De como as pessoas estão ou não se responsabilizando pelos seus próprios movimentos, né? E, inclusive, mas antes disso, né? Eu acho que tem um ponto importante, é que a gente precisa estar consciente antes, né? Assim, a gente precisa perceber primeiro, porque às vezes a gente se movimenta sem perceber como os nossos movimentos estão impactando, como eles estão chegando nos outros, né? E, inclusive no fazer artístico, né? Eu vejo artistas que é incrível, assim, eu acho que tem várias formas de expressão artística acontecendo hoje, eu acho que elas se complementam entre si. Mas nem sempre eu sinto que as pessoas estão conscientes da forma como elas estão chegando nos outros, assim, e para quem, né? A gente faz arte para quem, né? Eu acho que entendimento do contexto, entender o seu contexto, ele já parte de uma premissa de autorresponsabilidade, de se perceber para então partilhar alguma coisa dali, né? Ele já tem Isso, essa premissa. exato, e perceber o outro, Isso. escutar o outro, né? Por coincidência, Clarinha, eu anotei uma frase que é isso, e é uma frase sua, né? Então, citando Salles, Clara, temos, considero imprescindível pensar em novas estratégias de sensibilização e ampliação das consciências individual e coletiva, bem como a subversão das hierarquias e relações de poder, sobretudo na esfera de educação e da arte. É um papel de reverter um pouco o quadro para um organismo um pouco mais coletivo, onde eu existo, coexisto, temos aqui o Instagram de Clara com existência, coexisto em criação com o outro, com a outra. Isso, Para exatamente. além da Isabel, quais são suas referências? Quem te nutriu nesse sentido? Da onde vem esse pensamento que se transformou em um espetáculo pela sua monografia em momento final? Da onde você colheu dinâmicas, técnicas para implementar essa reflexão que vinha do seu corpo, que te atravessava, para compartilhar como docente? Sem dúvidas, você. Sem Ah, dúvidas, todo o grupo, né, que estava ali presente no Encarnando, né, que a gente fez o processo.
né? Porque é justamente isso, a partir dessa escuta que a gente está falando, a partir da escuta eu crio. Então eu falo de uma metodologia relacional, criativa também, né? Que a partir do que você me oferece, eu crio com isso. Então, o meu primeiro agradecimento, né, lá no que eu escrevo, é a minha dedicatória, né, para os meus parceiros de criação. Então, com certeza vocês, Isabel, claro, todos os meus mestres da licenciatura, todos os professores, todos, sem exceção, que do seu jeitinho, cada um do seu jeitinho, né, me mostrou o que fazer, o que não fazer também, o que eu quero fazer, o que eu não quero, né. E com certeza, sem dúvidas, a Luciana Lara, Elisa Teixeira, Renato Fernandes, meus diretores queridos, amados de Brasília, das companhias que eu participei, também me ajudam a entender a coisa do diálogo, né? Uma coisa da escuta, da criação que eu recebo também, eu filtro para recriar, né, também. Mas todo mundo fez parte um pouquinho disso, não É tinha que lindo falar. ouvir isso. Isso, ó, eu li, né, e conversei, e, gente, eu participei, tive o privilégio de participar do Encarnando Invisibilidades na parte prática da Clarinha como docente. Era para ser talvez meu estágio um, e foi um caminho de um espetáculo que nasceu de forma rápida e muito profunda. Ele foi ágil, foi um espetáculo de encontros significativos, onde a Clara pôde aplicar algumas coisas que ela tem defendido e permeado por esse plano de fundo, por esses contextos que nasceram. Não é um espetáculo que pode ser recriado sem essas pessoas. Ele existe por ter aquelas pessoas que participavam. Então eu fiquei muito feliz, isso não, eu não estava esperando, fiquei feliz de ouvir. Ontem, quando eu revisitei também, eu fiquei saudoso de algumas coisas. Falei para Clara, compartilhei que eu sentia que ela estava aqui há pouco tempo, e hoje ela está numa trajetória ciganense, ciganando, que a gente conversou um pouco, e em Amsterdã. Aí você tem tido uma outra forma de perceber como aplicar esses contextos e como atender nesses contextos, até mesmo porque estamos em cenários pandêmicos e que reduzem a possibilidade de contato com o coletivo. Ainda que se tenha em algumas margens, acredito que as políticas daí estão um pouco diferentes das políticas de cá. Mas como que tem sido essa migração? Não, porque você continua você, né? Mas como que tem sido esse contexto que muda, esse contexto que você vai se colocando agora? É um processo criativo, né? Sempre. É uma coisa totalmente nova, né? Aqui a gente está em lockdown parcial também, não pode ter atividade em grupo, mas tem algumas exceções. E aqui eu vim parar de paraquedas numa casa que eu tinha uma salinha de dança, e eu nem esperava por isso, eu não sabia como ia ser, né? Tava realmente fluindo no Axé, caminho. E axé, amigo. aí é o criar no contexto, né? Me deparo com uma salinha, contexto de pandemia, ok, posso o quê? Dar aulas particulares, né? Então, nesse oferecer, né, chegaram pessoas e daí entra um novo universo de descobertas, né? Do que é dar aula particular, porque eu nunca tinha dado aula particular antes. E esse processo criativo de um a um, né? Que muda, O que que muda? O que tem mudado significativamente? O seu estado de ir, ele muda? O seu estado de... Você dança junto? Você conduz? eu danço junto, sempre, né? Sempre danço junto. Tem horas que eu tô falando, mas tô dançando também. Tem horas que tô dançando só dançando junto, enfim. Mas o que mais mudou dentro disso é a profundidade que eu consigo acessar a pessoa, né? O meu aluno, a minha aluna, a pessoa que está ali comigo. Em grupo, como é mais gente, é mais difícil, né? Você ir mais profundo, né? Quando você está só com uma pessoa, é você e ela, e ali existe um diálogo muito íntimo. As coisas ficam muito mais nítidas, né? Meu método de avaliação é observar, então eu consigo observar melhor. Eu consigo me colocar melhor e criar dentro de camadas que eu considero mais profundas. Então, como a gente estava conversando antes, né, Sim. surgiu para mim agora
já existia, né, esse pano de fundo de que as aulas de dança que levam em consideração o passado de alguém, a presença de alguém desse corpo, né, esses possíveis futuros, ele acaba evocando processos de cura, né? Inevitavelmente, processos terapêuticos, né? E agora isso veio com bastante força, né? Ao estar só com uma pessoa, conhecer os mundos emocionais, esse corpo emocional em movimento também, né? Junto com esse corpo físico, né? Os esquemas mentais, as conexões que a pessoa traça nesse corpo em movimento também é o que veio com força agora, né? E como que acontece o resgate? Porque uma vez que a gente chega no resgate, eu vou, não sou da psicologia nem do comportamento, mas eu vou chamar aqui humildemente de quando você retorna a pessoa para um estado de volta, né? De voltar. Ela visitou aquele espaço emocional e ela consegue então sair daquele espaço emocional, né? Então é uma prática consciente de condução e de retorno. Como que tem Sim. sido isso? Como que você tem vivenciado? Se tem vivenciado isso? Sempre existe um início, meio e fim, né, no encontro. E eu até falo no texto da dramaturgia do encontro. Eu gosto de pensar que Sim. é um processo criativo e pode ser uma cena também, né? Quando você encontra alguém e a forma como você olha para a pessoa, como você fala, como você se movimenta, como você toca, pode ser um movimento cênico também, vamos dizer assim. Você pode ter isso como pano de fundo do que você está criando, né? Então sempre tem início, meio e fim, e para mim existe um lugar da entrada e da saída, assim como eu acho que esse movimento ele define bem essas ondas, né? Porque a gente às vezes começa dançando de um jeito, a gente, por exemplo, aumenta muito a velocidade e a gente chega em ápices, certos clímax, e a gente volta. E depois a gente volta nesse clímax, mas de outro jeito, e aí a gente desce de novo. Então, acho que isso faz parte um pouquinho desse ir e voltar, né? Desse lugar emocional também, né? No final, sempre a gente conversa, sempre. Para mim, eu fiz muita terapia também, agora eu estou estudando isso, né? E da forma. Aliado ao movimento, Clarinha, você está estudando isso com um Com, alinhamento ao mover? justamente nesse pedido, né? Que vem, né? Veio o pedido para eu olhar para esse Sim. lugar, muito forte. Mas o meu estudo está sendo na prática e agora eu vou me especializar um pouquinho mais aí também, como uma das mil coisas, né, que fazem parte. Mas dentro disso, as terapias que eu fiz, né, com psicóloga mesmo, sempre existiu o lugar de abrir a ferida e de fechar a ferida. Tipo, eu nunca saía, que é muito diferente da psicanálise, por exemplo, às vezes. Então, assim, é um universo que eu tô descobrindo ainda, mas sim, sempre tem o ir lá e voltar, sabe? A gente tem que E voltar, pra mim. volta-se em verbo também ou volta-se em corpo? Deixa eu tentar me fazer mais claro, mais escuro talvez, mas mais entendido. Ah, Eu chego lá, pelo corpo, eu percebo a emoção. Percebo que acessei um local de emoção da pessoa que eu estou ajudando a conduzir. hum, E eu retorno a ela por uma roda de conversa, uma conversa entre eu e ela, ou retorno na condução do corpo, hum. na sensibilização corporal. Eu sempre faço a sensibilização voltada para esse caminho já, né? A sensibilização para ir, a sensibilização para voltar e a conversa também é uma sensibilização, né? Mas sim, no corpo, no fazer. O que É. te afeta, o que é diferente do processo que te afetou coletivamente na sua monografia, na parte que você conduz, orienta, facilita o Encarnando Invisibilidades coletivamente, para os processos que você tem vivido hoje, individualmente? Como é que é o afetamento deles para você? Porque com Uhum, certeza você já os afeta, que já está um papel ali de se permitir disponibilidade deles, né, de ser afetados, afetadas. E sim. para você, quais são os afetamentos que você leva? Ai, Lucas, eu tô aprendendo muito. Eu tô aprendendo muito. Eu sempre, com o Encarnando, aprendi, assim.
coisas que eu nem imaginava com vocês, com todos, né? Era um grupo, você tava ali, eram 8 pessoas incríveis. Eu não sei nem como aconteceu isso. E aqui eu tô aprendendo muito com cada pessoa, é sempre isso, é um aprendizado para mim também. Eu aprendo esse universo, eu aprendo essas visões de mundo, eu aprendo essas memórias, né? Do outro, da outra. Então, são coisas muito diferentes em cada pessoa, né? Agora eu tô com pessoas de várias nacionalidades diferentes. Então, tem uma aluna portuguesa, tem uma aluna holandesa, tem outro argentino, tem outro que é holandês também. Então, a cultura é muito diferente, os hábitos corporais são diferentes, né? Então, é tudo muito diferente. Eu uso as mesmas ferramentas porque são os meus estudos, né? Então, faço uso da educação somática, das técnicas, enfim, de tudo que eu elaborei para mim, mas nessa relação, né? Eu falo de uma metodologia relacional e dialógica, então é um diálogo sempre, e são coisas diferentes. E tá Então, acontecendo em inglês ou já tá acontecendo em alemão? não, inglês. Mas aqui a gente fala holandês. Aqui Eu falo holandês, pronto. Então, tá tudo. eu tô começando a estudar já, mas calma. Yes! É. Clarinho, você teve a oportunidade, eu pergunto isso porque eu tive a oportunidade de participar desses anúncios breves que você faz no Instagram, e convido quem tiver interesse, de participar de uma prática coletiva que você ofereceu. Uhum. E foi virtual. Você tem entrado nesse mundo virtual, acredito que você esteve nele aqui no Brasil também, agora está aí. O que que você percebe desse cenário no seu desenvolvimento de pesquisa de arte e educação? Se você conseguiu chegar até as pessoas que estavam com você naquele ambiente virtual. Olha, isso é muito delicado. É outra coisa, né? É outra coisa. Tipo, não existe uma comparação, sabe? Porque é um outro processo, a virtualidade para mim, né? A força da presença é muito distinta, né? Quando a gente está em grupo ali, o calor, né? A sensibilidade de estar perto, né? Então, eu entrei sim, porque foi necessário, eu acho que é um movimento importante, sabe? A gente está tendo essa oportunidade, né, de conectar aí a rede por esse ponto de vista, né? E eu tive experiências incríveis, assim, eu dei várias vivências e conheci gente que eu não conhecia, gente que eu nunca tinha visto. Eu acho que a gente ganha por alguns pontos, perde por outros, né? E eu acho que é isso, é uma coisa diferente, assim, as aulas eram diferentes, né? As práticas, eu tive que criar ali também, eu acho que tá todo mundo um pouquinho nisso, né? Sim, E eu acho que eu falei um pouco de... a gente Pode precisa falar, pode falar. pensar nisso com cuidado, né? Eu acho que existe um cuidado pra gente lidar com as telas, com as redes, né? Existe muitas camadas aí de coisas que podem ser doentes também, né? Então eu tô descobrindo, assim, uma forma de me expressar aqui também, e de trazer esse material artístico educativo de outras maneiras, sabe? Que não seja necessariamente por vivência, por curso, sabe? Eu acho que existem maneiras, mas hoje eu estou preferindo, já que eu tenho essa oportunidade de dar aula presencial aqui, dar aulas presenciais, né? É E aí legal ver essa aqui eu acho variação. que é outra dinâmica, eu acho que esse meio virtual já me traz outra sensação, sabe? É legal perceber isso porque quando você estava aqui no Brasil, você chegou a lançar um curso, eu não pude participar, mas vi que você colocou que eles tinham 3 opções de encontros distintos, com propostas distintas, né? E parecia bem, assim, bem pensado, bem elaborado. Ele tinha uma apresentação muito bonita, muito atrativa também a mostrar a sua pesquisa. Você conseguiu realizar ele até o fim online? Foram 3 vivências diferentes, né? Eram 3 dias diferentes, três cursos totalmente diferentes. E sim, a gente realizou, foi super bacana. Eu nunca tive tantos alunos na vida, foi muita gente, foi muito legal. E dei duro também, tava precisando disso, sabe? E Mover. sim, realizamos tudo até o fim, foi lindo. Gente, eu estou vendo os recados, eu já vou compartilhar um pouco com a Clara, para a Clara comentar. Mas só para fazer um pouco de um fechamento dessa primeira etapa,
Cito mais uma vez, Salles Clara. Por isso, essa pesquisa se justifica para mim pela investigação de um pensamento político sobre a existência, pela reflexão necessária sobre a horizontalidade das relações e, sobretudo, pela coragem e pela tarefa de criar novos modos de existir no mundo. As minhas perguntas se pautaram nesse sentido, porque a virtualidade também traz para a gente uma nova forma de continuar existindo como artista docente, como movedor, para que a gente se mova, né? A gente não nos abandone. E assim não abandonemos quem também está com a gente se nutrindo da nossa rede. Eu me nutro contigo, você se nutre com o IFB, o IFB se nutre com a Amsterdã, e esses diálogos vão permeando. Como é que tem sido a coragem para esses novos cenários? Coragem significa agir com coração, né? Arrepiei! Definitivamente. Eu arrepiei! Definitivamente eu tenho agido com coração em todos os aspectos da minha vida, né? À toa que eu vim parar aqui no meio de uma pandemia, né? Que os caminhos se abriram da forma que se abriram. Me sinto muito corajosa, mas é isso, são os contextos da vida, né? Eu tive uma infância muito turbulenta, tive um monte de problema na minha vida, que eu tive que amadurecer muito rápido, sair de casa muito cedo. Muita coisa aconteceu que me formou assim, né? Que me permite largar tudo, colocar uma mochila nas costas e fazer isso. Mas eu acho também que cada história é uma história, né? Então, quando a gente fala de arte e docência, contextos, né? Virtualidade, arte e educação, eu penso que, de novo, a gente volta para o indivíduo, para o corpo, né? Que corpo é esse? Quais são essas memórias, né? A gente cria a partir do que a gente tem, né? Então, o que eu sinto, uma coisa importante a se falar, eu acho, sobre a virtualidade é que ela fragmenta um pouco a gente. Eu acho que a contemporaneidade, de modo geral, ela fragmenta a nossa percepção de si, a nosso senso de identidade, né? Então, a sua rede social não te representa, não é você, é uma parte de você, por exemplo, né? E eu sinto que com o tempo a gente está meio que todo fragmentado, assim, sabe? A gente esquece de quem a gente é e, portanto, como é que a gente vai se criar na presença se a gente não sabe nem quem a gente está sendo, né? Se a gente está confuso sobre quem a gente é. Né? Então, esse resgate que eu sempre falo, né? Do passado, das memórias, não para se ater, não para se prender, mas para se conhecer e se perceber enquanto ser criativo, presente, consciente dos contextos nesse mundo, é assim, um movimento essencial, né, para que a gente possa agir com coragem, né, porque a coragem, para mim, ela tem muito a ver com essa coisa de você conhecer os seus limites, né, as suas limitações e se conhecer, conhecer os seus desejos, conhecer os seus talentos, né, o que que você é bom. E aí eu acho que para mim esse lugar é muito importante, assim, a gente dentro de processos artísticos educativos, para mim, dando aula de dança, eu entendo que a maior subversão, enfim, o movimento mais revolucionário que a gente pode fazer é que as pessoas conheçam a si mesmas a ponto de saber o que elas vieram fazer aqui e ter a segurança, né, de agir com o coração, de agir com coragem, muito consciente dos seus próprios passados, desse corpo, né, desses presentes, desses possíveis futuros, né. Então, eu acho que cada corpo é um corpo e eu acho que agir com coragem é sobre esse conhecimento profundo de si, sabe? É de cada um. A minha coragem não é a sua coragem, entendeu? E não é melhor que a sua também, entendeu? É uma profundidade de si, é uma profundidade de um estado de força de si, né? Exatamente. E cada um tem a sua, e não são movimentos, né, para serem comparados. Para mim, eles são movimentos para serem complementares entre si. Né? Eu falei um pouquinho disso e eu tenho muita vontade de trazer esse assunto, assim, porque me vem muito. Por Né? favor. Eu acho que cada um, né, cada indivíduo, cada ser humano veio aqui
para ensinar algo e para aprender algo. Acho que a gente sempre tem a aprender uns com os outros, né? E aí a gente volta lá para o que a Isabel fala um pouco, né? A gente está sempre se educando, então cada pessoa dentro do seu universo corporal, das suas memórias, e eu diria para mim que tem uma camada espiritual aí também, né? O corpo espiritual também faz parte disso, veio fazer uma coisa diferente, né? Então, como é que a gente se dá suporte, um suporte amoroso para descobrir, né, o que a gente veio fazer aqui e a gente se complementa nisso, né? E a gente não se compara nisso, não existe melhor e pior aí. Existe, eu faço diferente de você, tamo junto nessa, entendeu? É uma Então, construção coletiva de autonomia. isso. Isso é lindo, em vários sentidos. Gente, eu vou abrir para vocês. Já está aberto, na verdade, eu que não falei, está aberto para vocês comentarem, para vocês falarem. Eu vou tentar pegar alguns momentos pontuais e a gente vai co-criando coletivamente aqui também, aplicando um pouco do que já é isso, do que já acontece. Houve a Cris citou sobre lá na parte de eco, sobre as mandalas como uma forma de desenvolvimento, os desenhos em mandalas, acredito, como desenvolvimento de autonomia, de reflexão psicológica. Você, em algum momento, Clara, teve vivências com práticas que, para além da arte do movimento, se complementavam em artes como pintura, como música, como para outros cenários? Não posso deixar de citar minha grande mestra, amada, querida, atual terapeuta, Van Porat, que justamente eu tô com várias mandalas penduradas aqui no meu quarto, porque eu faço terapia com desenho também, com a Van. Então, esse comentário da Cris, né, que as mandalas terapêuticas. Eu tô fazendo exatamente esse processo agora, no elemento água, do mapa dos afetos da Van. E realmente o desenho, que eu também utilizo muito nas minhas aulas, para mim eu entendo que é uma outra perspectiva, uma outra forma de entender a experiência vivida, né, nesse corpo. Então é como se fosse um reflexo expresso de uma outra forma, né? Eu poderia explicar o que eu estou sentindo, eu posso nomear o que eu estou sentindo, mas eu posso cantar, talvez, o que eu estou sentindo, tocar um instrumento baseado no que eu estou sentindo, ou desenhar o que eu estou sentindo, né? Então, eu acho que é uma ferramenta incrível. Sim, o universo das mandalas terapêuticas sim. Ela citou que tem É, mandala que quer dançar também, mandala que dança. exatamente. A Van, você continua em processo online com a Van, né? A Van em encontros assim como nós estamos nos encontrando agora. Exatamente. Mas a Van, ela tem um curso que se chama Mapa dos Afetos, que ela tem um material imenso gravado, assim. E é incrível. Não é Você ao vai vivo, acompanhando mas aos poucos. isso, é no meu tempo, Isso. Tá aí, ó, gente, também tem a Van. Eu vou tentar depois compilar nos stories as referências um pouco que a Clarinha tá trazendo pra gente dialogar. Eu tô vendo que tem alunos chegando, o João chegou por aqui também, que foi aluno da Clara, sejam bem-vindos. Eu tô tentando ver Gente, os comentários, mas é um pouco difícil ver ao mesmo tempo, então é se que você eles quiser. passam, né? Ó, Uhum. a Cristiane reforçou. O Alan fala que o ser humano amadurece no social, na vida e nas relações. Uma fala próxima ao que você traz da Isabel Marques, né? Teve, teve gente elogiando a caneca, gente, essa é a caneca do festival. É, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Eu acho que a Gente falando que te gente. admira muito, te puxando, Aline Sugai por aqui. Aline, o quadro de uma prática da vivência com a Aline Sugai ela também vai estar no festival. Irmãs Sugais, junto com a Camila. Mas pode falar, Clarinha, diga. Não, é só sobre esse comentário, acho que foi da Cris também, sobre esse. A gente aprende, se amadurece uns com os outros, eu acho que a gente se aprimora uns com os outros, né? A gente se recria, a gente se refaz na relação
com o outro e com o espaço, né? Então, eu acho que é essa busca constante, é esse caminho que a arte-educação pode nos proporcionar, né? De espaços que facilitem esse processo, né? De Essa, recriação a partir do diálogo, né? De suporte mútuo, né? Então, sim. essa palavra facilidade, Clarinha, hoje você sai da instituição acadêmica, IFB, Amsterdã com outras práticas, tem alguns vislumbres, mas o que que acontece entre o fazer artístico que você vivencia fora da academia e o acontecimento acadêmico universitário? Como, qual é o desafio? Assim como existe um contexto de plano comum ali atrás da arte, educação e vida, qual é o desafio de união desses dois momentos? De passar pelo processo de bura- burocratizar, formalizar um conhecimento num formatar específico, né? Que ainda tem arestas bem definidas. Eu acho que esse é um ponto super importante a ser discutido, assim. Eu acho que é um ponto em processo também, né? Tem várias facetas e eu diria que as mais importantes para mim, que precisam ser consideradas, né? A gente precisa levar em consideração que a gente vive em uma sociedade que supervaloriza certos tipos de conhecimento e subjuga outros, né? Então, quando a gente fala sobre quando a gente vê a disciplina artes na escola ter menos carga horária do que matemática, português, enfim, a gente está vendo claramente aí um reflexo disso, né? E não só dentro da escola, mas na vida também, né? Eu não gosto muito de usar a palavra racional, porque eu acredito que existe no movimento racionalidade também. Mas talvez seja a palavra que existe agora para a gente se falar, né? Então, a racionalidade, talvez ela seja supervalorizada, né? Então, para mim, já é um movimento revolucionário a gente firmar o conhecimento que a gente chama, que eu digo, saber sentido, né? Existe até um artigo com esse nome do Cássio Issa, é um artigo super bacana, que eu tenho super como referência. Como o saber sentido é um conhecimento valorizado também, né? Quando a gente se coloca enquanto artista, enquanto corpo, e firma o pé que a gente não vai falar sobre o que a gente está fazendo necessariamente, vamos dizer assim, explicar. Existe aí um lugar político, né, do saber sentido enquanto um conhecimento que deve ser validado também, né? Então, eu acho que o grande desafio é a gente encontrar ferramentas de criação também, porque é um processo criativo em que a gente consiga se comunicar em distintos espaços, né? Eu diria, sem perder a essência do que significa, né? Esse saber sentido, esse fazer artístico, né? Como é que a gente pode elaborar outros tipos de escrita dentro da academia, por exemplo, que façam mais sentido com o que a gente está produzindo enquanto arte, por exemplo, né? Eu diria que isso é um Sim. exemplo, mas que, enfim, existem várias Para quem está maneiras. acompanhando a gente, Clarinha, você pode falar um pouco mais desse saber sentido? Alguns caminhares aí da sua vida também. O que que é esse saber sentir? Olha, o meu maior exemplo de saber sentido são as mulheres da minha família, assim. Eu tive uma avó que nasceu no interior do Maranhão, teve 13 filhas, entendeu? Minha avó, ela cuidava dos 13 e mais dos amigos e adotava ainda os que via na rua. Era uma guerreira, entendeu? E ela, em muitas das suas falas, né, que ela passa para minha tia, passa para mim, eu vejo essa sabedoria que eu não aprenderia em qualquer outro lugar. Não é lendo um livro que eu vou aprender sobre a sensação de uma cor, né? Então, é uma coisa muito interessante que eu observo na minha tia Tatiana lá de São Luís, que eu passei um tempo lá na casa dela, inclusive, me nutrindo disso de muito perto, assim.
é que é um saber, é uma sensibilidade de estar e ser no espaço que tá ali já, assim, que ela tem no corpo dela, sabe? Ela sabe falar, ela sabe se dirigir, ela sabe fazer o espaço ficar amarelo, ela é luz, sabe? Ela tem a luz dela, assim, muito forte. E quando ela fez um teste, foi até uma coisa que eu tô me lembrando aqui agora, que diziam algumas palavras para ela e ela tinha que falar a primeira coisa que vinha na cabeça dela, né? Então, por exemplo, falaram banana para ela. Casca. E, por exemplo, você acabou de falar casca, né? Eu falaria, não sei o que eu falaria, mas ela falou assim, alegria, é, doce, gostoso, tipo, é, e aí outras pessoas, né, dentro desse teste aí que fizeram, falavam coisas super, tipo, casca, tipo, cilíndrico, tipo, Sim, analítico, né? Então, sim, nesse sim. pequeno testezinho, assim, eu observei, eu falei sobre isso, sabe? Não é uma coisa que eu consigo explicar muito bem, mas a forma como ela se coloca, ela me ensina do jeito que ela já está sendo, né? De trazer leveza para o espaço, de se comunicar com os outros, de uma forma carinhosa, de uma forma afetiva, de uma forma também muito firme, sabe? Ela tem os princípios. Minha avó tinha princípios muito fortes. Ela também tem coisas que eu não concordo, mas mesmo Normal. assim é muito firme assim essa presença. É um saber sentido, por exemplo, esse para mim. Hoje o saber sentido no meu corpo, ele se constrói a partir, por exemplo, dessa experiência em contato com a minha família, né, em São Luís, mas também de tudo que eu vivi, né, então a minha experiência com o clássico, hoje no meu corpo, ela se manifesta, né, então para mim isso também é saber sentido, é essa percepção de que as coisas que eu vivi me formam, assim, e não é um movimento que eu raciocino, que eu te explico, mas está aqui, entendeu? Eu lembro de uma aula de improvisação no IFB, uma das primeiras aulas que eu tive com a Van. Eu tive a sensação que eu estava dançando pela primeira vez na minha vida. E era simples, era uma aula em que o score era pintar o espaço. Pintar o espaço com o meu corpo. E ali aconteceu alguma coisa que me atravessou de uma forma muito forte. E, por exemplo, nesse lugar, é um saber que. Como é que eu explico? Tem como, a gente pode fazer, mas é nesse lugar, sabe? Me toca, porque parece o princípio da defesa do que vem se construindo como arte e educação, que não é o penso, logo existo, não é o analiso, logo existo, é a possibilidade de sentir, experimentar, validar que aquilo já é conhecimento, e a partir da validação desse conhecimento eu posso elaborar, se eu quiser elaborar, porque ele já é por si só alguma coisa, ele é a experiência. E me toca muito, muito mesmo ou te ouvir com esse saber sentido, porque é um sentido que faz em toda a amplitude, em todas as possibilidades não verbais, todas as possibilidades estéticas, faz sentido. Ele existe, ele é real, ele é tangível. Ele não é ilusório. Gente, eu queria me direcionar a vocês que estão acompanhando. Cris, Aline, muitas pessoas escreveram saber sentido. Eu acho que sentindo também os saberes que estão permeando um pouco a tela. O Breno aqui falou que o espaço do FB é lindo, são tantas vivências, tantas descobertas. E deixar esse espaço para vocês perguntarem um pouco, porque logo mais eu vou deixar o canal aberto da Clara, Clara Coexistência. Vou conversar com a equipe de comunicação do eFestival, do 17ª edição, para que a gente possa disponibilizar. A gente teve a autorização da Clara para disponibilizar até sexta-feira que vem a monografia dela. Então vocês podem transitar entre alguns espaços dessa monografia. Ela tem 3 etapas muito significativas. E se vocês tiverem alguma pergunta, esse é o momento, porque daqui a pouco, antes da nossa live cair, eu vou fazer um agradecimento que ele é contínuo, no sentido de continuem em diálogo com a Clara, continuem conhecendo a Clara e habitem esse espaço virtual aqui do eFestival para a gente se somar. A Cris falou, a improvisação é mágica.
Eu agradeço muito por ter sido aluna de Rolf Galax, porque possibilitou um mergulho em mim mesma. Gisele, a experiência já é conhecimento superpotente. Yes. Clarinha, espaço seu para você partilhar daqui o que você intui e agrega. Só para finalizar, eu acho, assim, a nossa live e tudo que a gente falou aqui, né? E esse assunto especificamente de finalização dos nossos saberes sentidos, né? A conexão que a gente traça, para mim, entre esse dentro, fora, né? O que a gente sente, o que a gente vive, o que a gente constrói, né? Eu acho que é talvez o nosso segredo de reconstrução e de cura das enfermidades, né, que a gente está talvez vivenciando. Assim, eu não acho que seja por acaso que a nossa crise seja uma doença, né? Então, talvez é justamente na conexão, né, entre esse dentro e fora e nesse processo de conhecimento, reconhecimento e recriação e comunicação, né, com o outro, com a outra, que a gente encontre novos espaços de saúde, né, em primeiro lugar, e de potências, né, de vida, de novas possibilidades, de se organizar, de viver, de se relacionar. Então, eu diria que é isso. Existe uma conexão, né? Sempre. A gente está sempre se conectando. A gente precisa se tornar consciente de como a gente está fazendo isso, para que a gente possa fazer isso com agência, né? Com intenção, né? Então, O Rose Miranda isso. escreveu Curas. Eu acho que esse diálogo, antes eu vislumbrava a Clara dançando, cheguei a dançar próximo dela em alguma prática. Em algum momento cheguei para ela e falei: Clara, o dia que você abrir as portas, gostaria de estar com você para ser aluno. E desde então essas portas se abriram cada vez mais. Eu sou imensamente grato e muito feliz de acompanhar um pouco do que é a sua caminhada no movimento, da sua partilha, porque eu sinto que eu continuo movendo quando você move. E para mim, isso daqui foi um privilégio. Você tem algumas mestras, eu te tenho como mestra, te tenho como admiração, muito zelo. E te enxergo muito, muito, de formas que me tocam profundamente. Clarinha, foi e é uma honra trocar com você. Estou agraciado pelo espaço do iFestival, de fazer isso daqui, estou assim arrepiadinho aqui, e de te ouvir, de oferecer essa escuta. Espero para quem esteve presente, que tenham se sentidas contemplados com esse saber e sentir, e que dialoguem com a Clara, dialoguem com a gente. A gente vai construindo essas possibilidades de movimentações de cura, de entendimentos, de coletividade, de autonomia, juntos. Rainha, vamos fazer um brinde? Aí você tá com uma xícarazinha aí pra gente fazer um brindezinho. Então, ó, axé, a movimento, a dança. Gratidão. Gratidão, rainha. Gratidão, carinho, respeito, amor, reconhecimento mútuo, viu, Lucas? Somos mestres reciprocamente. Feliz em ouvir isso, muito honrado. Amiga, eu vou aprender aqui. Você faz o sorriso pra ficar na foto, eu vou aprender que eu vou sorrindo também. Ó, um beijo, essa live vai ficar salva agora. Quem quiser visitar depois pode visitar. E agradecer a toda a oportunidade do espaço do iFestival
para contemplar uma pessoa que já esteve com a gente e que tem tanto conhecimento a trocar. No mais, seguimos. Isso não é um encerramento, é só um encerramento de uma live. Beijo Beijo, Clarinha! grande. Gratidão, gratidão a todos.